Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco em mais este dia do Senhor, neste momento da nossa escola dominical, quando temos estudado a respeito do conhecimento da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, sempre muito importante diante os desafios deste mundo, desses tempos desafiadores que temos vivido. Nós estamos aí na véspera de mais uma comemoração do Natal, vamos ter um recesso e no ano que vem, meio, final de janeiro, retomamos o nosso estudo e estejamos diariamente lendo, estudando, meditando e orando, para entendermos e vivermos conforme a palavra de Deus, para a sua glória e honra e para o nosso bem, com certeza, daqueles que nos rodeiam. Nós estamos encerrando hoje o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, a sua parte final. Nós vimos do capítulo 1 ao capítulo 7, o início da igreja no seu contexto da nova aliança, nova dispensação, e a partir do capítulo 8 a 12, ela expande, sai de Jerusalém, conforme a ordem de Jesus, e chega a Antioquia, da Síria, e é importante esta presença ali, por incrível que pareça, porque é neste outro país que começam as viagens missionárias, com a ênfase na pessoa do apóstolo Paulo, que o Evangelho vai sendo transmitido para o mundo presente e nos alcançando nos nossos tempos, nesta mesma ordem de estarmos pregando a palavra de Deus a todas as nações. Então, dos capítulos 8 a 12, saem de Jerusalém, chegam em Antioquia, e dali Paulo trabalha as suas viagens missionárias. A primeira delas, versículo 13 a 14, sempre com uma equipe. A segunda, capítulos 15 a 18, nesta segunda ele escreve a primeira e segunda cartas aos Tessalonicenses. E na terceira viagem missionária, capítulos 19 ao capítulo 21, ele escreve as cartas aos Gálatas, primeira e segunda aos Coríntios, e a carta aos Romanos. No retorno desta terceira viagem missionária, então, ele chega em Jerusalém, conforme capítulo 21, e daí até o capítulo 28, que é o último capítulo de Atos, nós encontramos ele nesse trajeto de Jerusalém até Roma, a capital do mundo, a capital do Império Romano, onde, mesmo não estando lá, já tinha bastante conhecidos que tinham sido alcançados por ele através da mensagem de salvação em Jesus, e estavam lá já servindo ao Senhor. E dentro do propósito de Deus, conforme já vimos em vários textos, ele chega a esta capital para dar testemunho também às autoridades, está diante do trono de César para ser julgado. Nesta parte final, portanto, de Jerusalém a Roma, do capítulo 21 ao último capítulo de Atos, capítulo 28, conforme nós falamos, nós o encontramos em Roma, mas não como ele planejava, conforme vimos no final da carta aos Romanos, mas ele chega preso, ele chega como um prisioneiro. Mas é interessante revermos esta parte para relembrarmos o registro importante da palavra de Deus e o processo de expansão desta mesma, do Evangelho, da mensagem de salvação em Jesus Cristo, no mundo, na geração daquela época que nos alcançou. Em Jerusalém, conforme capítulo 21, versículo 27, a capítulo 23, versículo 12, ele encontra novamente a resistência dos judaizantes e bem ferrenha
no intuito até de tirar-lhe a vida. E nós percebemos, conforme o capítulo 23, versículo 12, que esta de fato era a intenção deles. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber, enquanto não matassem a Paulo. Então a determinação deles era também eliminá-lo, tentando assim desacreditar a sua mensagem. E nos impressiona, conforme já a determinação de Paulo, no capítulo 21, versículo 13, quando consciente desta possibilidade, já sendo preparado por Deus, ele diz, 21:13, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Então, neste momento do final da sua terceira viagem missionária em Jerusalém, levando ali uma oferta de igrejas gentílicas para ajudar a igreja cristã da Judéia, num momento de necessidade, Paulo sofre novamente de uma forma intensa essa perseguição, esse desejo de matá-lo por parte dos judaizantes, e conforme nós vemos no registro bíblico, ele é protegido pela guarda romana, que trabalhava nessa direção da sua ordem. E esta então se dispõe, portanto, a protegê-lo diante da sua situação especial de ser também um cidadão romano, que naquele contexto tinha privilégios que foram providenciais por Deus para que ele chegasse até a Roma e ali estivesse também dando o seu testemunho. Então, no capítulo 23, versículo 23 a capítulo 26, 32, ele é levado de Jerusalém para Cesareia. Eram 100 quilômetros de distância, era uma cidade importantíssima naquele momento, capital da província da Judéia, no contexto romano. Ali tinha bastante autoridades, e nós vemos no capítulo 24, versículo 27, que no mínimo 2 anos Paulo ficou ali preso. 24 e 27, 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então ele permanece no mínimo 2 anos sob a proteção romana, mas encarcerado diante das acusações ferrenhas feitas pelos judeus com respeito à sua posição de pregação do Evangelho da salvação em Jesus. Paulo fica um bom tempo ali preso em Cesareia, devido ao seu título de cidadão romano. Ele está sob a proteção do governo, da guarda romana, mesmo nesta situação, tendo uma pressão constante, contrária da liderança do governo judaico, mas ele mantém o seu testemunho, e principalmente, conforme vemos nesses capítulos, diante de várias autoridades, tanto judaicas como romanos. É interessante no capítulo 25, versículos 18 e 19, a determinação do seu testemunho, quando lemos: levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes que eu suspeitava, mas traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Colocações de liderança romana, uns para os seus superiores, entendendo que Jesus estava morto, mas colocando o posicionamento firme de Paulo:
Ele está vivo. Que coisa maravilhosa, interessante. E a gente percebe o reconhecimento da sua inocência também nesse contexto de momentos de manifestação da justiça, de defesa, de colocações da razão da sua prisão. E nos diz o versículo 31 do capítulo 26, mesmo nesse contexto aí das considerações da liderança romana, 26, 31, havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito, passível de morte ou de prisão. Mais uma manifestação injusta do mundo, das autoridades, por falta do conhecimento, a sensibilidade aos propósitos de Deus, e por outro lado, a determinação do servo de Deus em estar proclamando a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Então, neste último momento, Paulo, um tempo em Jerusalém, é preso, é levado para Cesareia, ali no mesmo estado da Judéia, fica mais uns anos preso e é então encaminhado a Roma, a capital do mundo da sua época, conforme nós encontramos nos capítulos 27, 1 ao último capítulo 28, 15. E o desenvolvimento desta viagem leva bastante tempo, vários meses, e a gente acompanha conforme o texto, e ele passou por 3 navios diferentes até chegar à capital, momentos interessantes de perigos, manifestações de milagres de Deus e o posicionamento sempre firme do apóstolo pela causa, pela obra de Deus. No capítulo 27, versículos 20 a 25, quando nos fala do naufrágio, e a descrição é bem intensa do perigo e do momento até de desesperança, o posicionamento de Paulo sendo um instrumento de salvação daquelas vidas. Nós lemos aí, portanto, capítulo 27, versículo 20 a 25, e não aparecendo havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Versículo 25, portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. E nós encontramos, portanto, em seguida o registro da chegada deles em Roma, conforme o capítulo 28, versículos 26 até o versículo 31, que encerra o livro de Atos. Ali, no primeiro momento, nós encontramos ele sendo reanimado pela recepção e presença de servos do Senhor, versículo 15, 28, 15, tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado.
os desafios da vida cristã, dos servos do Senhor, mesmo determinados no testemunho, na evangelização, mas também sob as pressões, os desafios, as adversidades, precisando sempre de manifestações do consolo, do fortalecimento de Deus, através da comunhão, através dos servos do Senhor. E Paulo chega ali e tem esse primeiro momento onde anima-se ao ver irmãos o recepcionando na chegada à capital do império. Ele, no primeiro momento também, leva a palavra de Deus aos judeus que ali residiam. No versículo 23 deste último capítulo 28, havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. E nesta oportunidade alcança parte dos judeus, boa parte não atende à sua direção, outros sim, e encontramos a partir desse momento também estendendo o seu leque de alcance, estando preso nesse primeiro momento num cômodo que ele mesmo aluga, conforme nos diz o versículo 16. Uma vez em Roma foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Então encontramos ele no registro final do livro de Atos dos Apóstolos, num final abrupto, nós vamos fazer algumas considerações na sequência, mas pelo menos por 2 anos, nos diz aí o versículo 30, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. É um tempo então que a evangelização dele se limita àquele cômodo, àquela casa onde ele ficou ali aprisionado e onde ele escreveu várias cartas, conforme nós temos conhecimento, e vamos estar relembrando nas próximas aulas a respeito da revelação especial de Deus através dos seus servos, sob a inspiração do seu Espírito Santo, trazendo-nos ao seu propósito de vida e de vida eterna em Cristo Jesus. Assim encerramos aí mais uma vez o estudo de uma forma cronológica, sequencial, do livro de Atos dos Apóstolos, conforme muitos preferem, Atos do Espírito Santo, que na verdade é o que dá aí autoridade, dá vida a todo esse trabalho. E percebemos a determinação do servo do Senhor em vários momentos, a qual eu gostaria de encerrar relembrando mais uma vez, conforme o capítulo 20, versículo 24, quando ciente, sendo preparado para esses momentos finais também adversos, onde a sua própria vida é tirada por causa do Evangelho, mas firme, conforme tantos registros seus, e este também, 20 e 24, ele diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Oh, meus queridos, que nós tenhamos esta determinação, saibamos administrá-la diante dos compromissos, das responsabilidades desta vida e deste mundo, mas sabendo que o foco precisa esta determinação em estarmos servindo ao Senhor,
as palavras do apóstolo: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu esteja glorificando a Deus, levando a sua mensagem de salvação em Jesus Cristo. Esta é a prioridade, esta é a posição de buscar a sua presença e o seu reino em primeiro lugar, na certeza de que as demais coisas Ele nos acrescentará. Louvado seja o nome do Senhor, e que estejamos em mais este domingo, dia do Senhor, final de ano tão difícil, tão desafiador, mas firmes na fé, adorando, louvando ao Senhor, reconsagrando a Ele as nossas vidas, lares e igreja, e posicionados para a proclamação da vinda do Salvador, do Natal, do nascimento do Senhor Jesus, que veio para nos trazer a vida e a vida eterna. Glórias eternamente ao nosso Deus triunfo. Oremos. Senhor nosso Deus, recebe a nossa adoração, a nossa gratidão. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados. E, ó Deus, de uma forma especial, mantém-nos firmes na fé nesses tempos finais, para que com intensidade estejamos posicionados por Ti, pela Tua causa, glorificando o Teu nome e sendo bênção aonde o Senhor tem nos colocado. Reconsagramos ao Senhor o nosso lar, a nossa igreja. Rogamos-te, ó Deus, pelas lutas, pelo sofrimento, as aflições, as necessidades, as questões a serem resolvidas. Nos ajuda para estarmos na Tua vontade. Intercedemos por situações que nos chegam, ó Deus, precisando da Tua intervenção, ó Deus, tendo esta ferramenta poderosa que é a oração ao Senhor. Ó, colocamos as vidas, as situações, os pedidos no Teu altar de graças, rogando-te, ó Pai, pelo despertamento da Tua igreja e do Teu povo, e pelo arrependimento e a fé, Senhor, deste mundo, das vidas que têm estado tão rebeldes ao Senhor, e assim sofrendo, ó Deus, sendo enganadas e caminhando para a vida eterna longe do Senhor no inferno. Assim, ó Deus, recebe a nossa oração, a nossa gratidão, perdoa os nossos pecados, e neste dia do Senhor, ó Pai, fortalece-nos na fé, tranquiliza o nosso coração, e recebe, ó Deus, mais